Eduardo, eu acho que está na hora também de nós nos organizarmos a nível de municípios, de região, de estado, também nesse sentido de ter um foro de discussão das pautas conservadoras e da formação política partidária também, dos partidos alinhados com essas ideias, né? Bom dia, ouvintes da Rádio Com 98.5, Eduardo Ventes aqui. Exatamente, Nível, realmente é tarde essa iniciativa do pessoal em ter um contraponto ao Foro de São Paulo, porque já estavam organizados a oposição há muito tempo, né? Infelizmente, é crucial para qualquer democracia que em todos os âmbitos de debate se tenha uma polarização, né? E agora esse é o intento da direita, então, de realizar uma colocação e se estruturar, né? Eu agora conheço e também já entrei em contato com alguns líderes a nível estadual de diversas organizações que têm o interesse de complementar, né, o Foro do Brasil. Então, brilhantes palavras do general Girão, né? Senador, se não me engano, né? Senador, sim. E é isso aí. Nós estamos num momento que impera a inseguridade jurídica, né? Onde ele muito bem coloca que as instituições e o poder tem se centralizado não de forma de uma federação, né? Onde está extremamente central e focado em uma pessoa, né? E as instituições se corromperam. Mas eu convido, então, essas pessoas a ler as ideias de Antônio Gramsci, porque Antônio Gramsci diz exatamente isso, que é dominar uma sociedade tomando conta do poder judiciário, dos meios de comunicações, dos partidos políticos, e dessa forma, se você parar para pensar hoje, o que acontece e o que aconteceu recentemente na Nicarágua e na Venezuela, e que está acontecendo no Brasil, é para e passo de seguir nesse rumo. Hoje, por exemplo, a imprensa, a grande mídia, aquela que cobra o país todo, ela simplesmente se tornou uma imprensa militante. A própria cobertura do Foro de São Paulo, a imprensa falou dele. Do Foro do Brasil, zero conversa. Então, e assim é na política. A reforma, eu tive agora semana passada em Brasília e tive a tristeza de ver como funcionam as coisas, porque essa reforma tributária que foi passada ali e atraiu muita gente, inclusive da direita, é uma reforma tributária com viés soviético, porque ela joga ali uns confetes para atrair os centro-direita, digamos assim, com aquela ideia de simplificação na forma de arrecadar o tributo, mas ela é concentradora, leva todo o poder, como tu falou aí, a economia, o dinheiro arrecadado vai todo para a mão do grande líder, que está lá em Brasília. E aí, por incrível que pareça, em vez de sermos os deputados e senadores que vão sentar e discutir a distribuição, não, se criam conselhos indicados pelo grande líder para dizer para onde vão esses recursos. É exatamente o estilo soviético. Se você for na Venezuela hoje, lá tem eleições. Todos, periodicamente tem eleições, isso tem na Rússia, tem na China, eles fazem eleições. O poder legislativo na Venezuela virou um fantoche, um faz de conta, porque eles caçam, queriam os conselhos, não eleitos pelo povo, que passam a governar o país. Então, quando nós reclamamos dessa dormência do nosso povo, que não presta atenção, hoje mesmo eu estava num grupo de amigos meus de exército, inclusive. É a velha história do sapo na água fria, com o foguinho embaixo. Exatamente. A ideia de Gramsci, em outras palavras, é dominar em primeiro lugar as escolas e assim, aqueles que se formarem nas escolas futuramente vão estar em todos os setores da sociedade, né? Então estão na mídia, são os próximos políticos, são os próximos juízes, e é exatamente o que tem acontecido. E o maior escancaro dessa situação atual que nós temos é o nosso próprio ministro do Supremo, o Barroso, que nessa semana emitiu a seguinte frase: o judiciário se tornou um poder político.
O ministro Barroso falou isso abertamente. E algo que é extremamente, diametralmente contra os princípios do direito e a Constituição. Não são eleitos também, né? Não são eleitos. Não tem um voto. E acabam decidindo o destino do país. Exatamente. Por isso que quando as pessoas, às vezes, aqueles menos atentos, às vezes, até nós criticam quando nós temos um discurso, nós temos que defender a liberdade do outro lado. E o Poder Judiciário, aqui, por isso que eu digo, a melhor coisa que tem, a história. A história, se você estudar um pouco da história, tu vai ver que todos os movimentos comunistas que houveram no mundo, todos levaram ao fracasso socioeconômico. E a recente Venezuela aconteceu exatamente isso. Quando Chávez surgiu na Venezuela, surgiu como o novo Simão Bolívar, o libertador do povo e coisa e tal. Eles sempre agem dessa forma. Aparece a figura falando em democracia, em proteção dos pobres, coisa e tal, e depois, para e passo, vai instalando o domínio. A Venezuela hoje, ela é governada por Maduro e a Suprema Corte. A Assembleia Nacional é meramente para iludir, para dizer, mas aqui tem democracia, que nem o nosso ilustre, não, o ilustre nem pensar, o nosso atual presidente, que não tem nada de ilustre, o nosso atual presidente diz, a Venezuela é uma democracia, só que é aquela democracia do faz de conta, né? Tu elege o deputado, mas quem decide são os conselhos, na dúvida a Suprema Corte interfere e aí segue ali, governado por um presidente, no Executivo, a Suprema Corte e conselhos. E aqui é o lado da Assembleia Nacional que não serve para nada. Na Venezuela não serve para nada a Assembleia Nacional. E aí é o grande risco que nós temos aqui. E a discussão surgiu lá no Congresso a semana passada. Eu passei uma semana lá 4 dias dentro do Congresso. Então ali a gente via grupos de deputados conversando, trocando ideia e coisa. E o nosso sistema está caminhando bem para isso. Alguém diz assim, mas como é que um partido X, que era até ontem conservador de direita, hoje quase todos votaram junto com os comunistas, que é o caso do Partido Republicano. Mas não precisa mais conversar com os 40 deputados, 50 do partido. Tu fala com o presidente e o líder, convence eles, de que forma, das mais diversas formas, convence eles a abraçar uma tese e os demais têm que seguir. Eu até conversei, no voo de volta para Porto Alegre, estava o deputado Zucco. E eu até indaguei ele, porque o Zucco foi um dissidente do republicano. O republicano fechou questão pela reforma e o Zucco votou contra. Vai ser perseguido pelo partido. Vai ser perseguido. E essa é a fórmula no Brasil hoje. O deputado, o PL tem 99 deputados. Não fechou questão sabendo que 20 deles, 19 deles, iam votar com os comunistas. Mas 80 votaram contra a reforma. Mas não votaram contra a reforma, votaram porque queriam tempo para pelo menos, poder ler as 150 páginas da reforma, que 90% dos deputados e senadores, e eu ouvi isso da boca deles, nos corredores, conversando com eles ali, eles não sabiam o que estavam votando. Vou votar porque meu líder disse para votar. Se o povo entendesse isso, que é uma vergonha. Realmente, um dos princípios do porquê nós votamos é uma democracia representativa, né? E o esperado de uma democracia representativa é que aquele que te representa, tu vai ter uma ação que tu tenha previsão de como ele vai votar para te poder votar nele. Então, se tu quer um cara que vai votar em menos impostos, tu sabe mais ou menos qual ideologia que esse cara vai ter que ter e vai fazer para na prática realizar um voto, né? Então eu acho que tu está muito correto nesse ponto, né? Eu acho que é isso que nós devemos trazer mais a discussão das pessoas. Por isso esse foro aí é interessante, porque dentro desse foro tu consegue discutir com várias cabeças que pensam parecido, mas não pensam igual, e para falar essas questões. E essa questão do voto de líderes no Congresso olha, eu entrei na política há 4 anos e pouco, junto com o Sanderson, mas eu também era um iludido. Eu achava que o meu deputado tinha independência de voto, não tem. O Sanderson ficou condenado 1 ano pelo partido, sem poder participar de relatorias, comissões, nada, porque lá no primeiro ano ele era novinho, inexperiente, e votou contra o líder. E o Zucco sabe disso. Eu falei com ele no avião, disse, Zucco, tu vai ser punido, eu sei que vou ser punido, mas eu voto pela minha consciência. Então eu digo, tá de parabéns, Zucco, está na hora de você, na primeira janela, sair desse partido, porque simplesmente o republicano fechou questão contra princípios nossos. E nós queríamos apenas
Isso nós falamos lá para o Tarcísio, que ele teve numa reunião lá. Nós não era contra. Nosso deputado não é contra a reforma. A reforma tem que haver, mas tem que pelo menos discutir pontos e saber o que está votando. Mas foi bem, nós temos um horário aqui, parece que é longo o horário, mas no assunto vai fluindo. Eu agradeço, Eduardo, colaborar comigo aqui hoje nesse bate-papo. Certamente nós vamos ter muitas conversas ainda nessa linha, mas... Fica o chamado então para o meu programa às 12 horas, a partir das 12 horas, breves comentários políticos com Eduardo Ventes, aqui na Rádio 98.5. Beleza, Eduardo. Eu sou o Nível Braz e essa foi a voz do cidadão. De segunda a sexta-feira você acompanha